Olá, caríssimos, caríssimas. Hoje nós vamos falar um pouquinho da primeira carta de Pedro. Pedro dispensa a apresentação, né? Todos nós conhecemos e muito, através da Sagrada Escritura. Aquele cidadão que conviveu com Jesus, que soube valorizar o mestre, que ora caía, ora levantava, ora dizia não, ora dizia sim, mas ali firme, sabia voltar atrás, sabia começar de novo. E quanto à vida de Pedro, depois que Jesus foi ressuscitado, pouca coisa se tem, pouca coisa se sabe da vida dele. Sabe-se que ele pregou e levou o evangelho para a Ásia Menor. Mas há mais especulação do que confirmação das coisas. Como ele morreu, onde morreu, não tem nada certo. Tem tradições que dizem que morreu em Roma, tem tradições que dizem que não, e assim por diante. Então, tudo é especulação a respeito disso. E a carta que Pedro escreve, a primeira que ele escreve para todos os cristãos que não moravam mais em Israel, que estavam dispersos, que viviam pela Ásia Menor afora, e que eram cristãos que muitos eram escravos, outros eram excluídos, oprimidos, cristãos que não tinham lugar para viver, cristãos que passavam até fome, miséria, e que eram excluídos, eram colocados à margem da sociedade. Havia um preconceito muito grande com referência aos cristãos por parte daqueles que não eram cristãos. Eles eram até chamados de vagabundos, muitas vezes. Até no tempo de Jesus foi. E essa carta, então, ela foi escrita provavelmente na Babilônia. Pedro estava lá. Pedro vivia lá. E ele escreve para os cristãos dispersos que tinham deixado parentes, amigos, familiares para trás. Muitos eram escravos, como já disse, sofriam humilhações, rejeição. E quem escreve a carta de Pedro, por que não é Pedro que escreveu? Primeiro, Pedro não tinha escolaridade nenhuma, ele era um pescador já velho. E talvez sabia escrever alguma coisa só. Agora, o vocabulário usado na carta dele, claro, jamais seria a capacidade de Pedro. É como trazer um senhor que mal sabe escrever o nome e ler letras de forma, que nunca frequentou uma escola, aprendeu com a vida a ler as coisas e a escrever o nome ou alguma coisinha. E esse senhor escrever uma carta de nível intelectual. É impossível isso. O vocabulário dele é restrito. Uma pessoa simples, humilde, seja da roça ou da cidade, que não teve a oportunidade de frequentar a escola no tempo dele, o vocabulário da língua a qual ele fala é pequeno, são poucas palavras, ele usa um círculo de palavras no dia a dia, e só sabe aquelas. Então, isso aconteceu com Pedro. Então, acredita-se que quem escreveu a primeira carta de Pedro, foi Silvano. Silvano era um amigo de Paulo e andou muito com Paulo, inclusive. Talvez por isso que a carta de Pedro, ela tem assim um jeito muito parecido com o jeito de Paulo. Porque Paulo, já falamos aqui, ele era um intelectual. Um homem extremamente culto. Paulo, Lucas, Silvano. Então essas pessoas tinham uma capacidade muito grande de raciocínio. E
Tudo indica que essa carta de Pedro ela foi escrita por Silvano. E Silvano, ele procura retratar na carta tudo aquilo que Pedro pensava, tudo aquilo que Pedro sonhava, tudo aquilo que Pedro acreditava e levava a sério. Só que Pedro não tinha capacidade de colocar isso em papel. E Silvano secretaria isso para Pedro. Silvano não escreveu coisa da cabeça dele, escreveu de Pedro. O titular da ideia é Pedro. Agora, passar isso para o papel, Pedro secretariou Silvano. Silvano fazia esse trabalho de secretaria. E aí sim, ele vai acrescentando palavras mais fortes, mais apropriadas e nos lugares devidos. Então, o fundo da carta de Pedro às comunidades que eu já me referi são como base o testemunho de Jesus Cristo, o testemunho do Evangelho. E esse testemunho, através da justiça, através da liberdade de acreditar e viver em Jesus e a responsabilidade humana de tornar mais humano ou mais humana a vida das pessoas. Pedro tinha uma consciência muito clara das coisas. O fato dele não ser muito bom na caneta para escrever não significava que ele não tinha ideia boa. Tem muita gente na mesma situação de Pedro que chamamos de pessoas sábias, e eu conheço alguns, que nunca tiveram oportunidade de frequentar uma escola, mas você começa a conversar com as pessoas, com essas pessoas, fica-se encantado. Pedro era um desses, com toda a experiência de vida que ele teve antes, durante e depois de Jesus. E aí Silvano faz esse belíssimo trabalho de explicitar as ideias de Pedro às comunidades. Clique no canal, dê um joinha, inscreva-se, sejamos humanos e vivamos em paz.